Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mateus capítulo 20, 29 a 34. Mateus capítulo 20, versos 29 ao 34. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia, para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Palavra da salvação. Esse texto, especialmente nessa versão de São Mateus, é espetacular e muito apropriado para um acampamento de casais. Sede fecundos. Tanto São Lucas como Marcos contam um episódio parecido. Marcos inclusive diz também que foi em Jericó e dá até o nome do cego, Bartimeu, o filho do Timeu. E o esquema inclusive é muito parecido. São Mateus, no entanto, nos conta que eram 2 cegos. Quem eram e quem são esses 2 cegos? O senhor e a senhora. Você e seu marido. Você e sua mulher. Como é que eu sei que são vocês? Ora, é só olhar para esses casais que estão feitos cegos, sentados à beira do caminho. Desanimado, cabeça baixa, não tem mais diálogo, perdeu o entusiasmo, perdeu a alegria, está lá, desânimo. Aí vai inventando doença, depressão, estresse, nome chique, para falar que é preguicite aguda. Por que será que esses casais estão lá, acomodados? Tem casal que a gente olha, meu Deus do céu, dá dó. A pessoa vai se acomodando. Inclusive o desleixo físico. Que as mulheres com aquele cabelinho escorrido nas costas, parece imagem de Nossa Senhora em procissão, de Nossa Senhora das Dores. Tem coisa mais feia que Nossa Senhora na procissão de Nossa Senhora das Dores. Tem a mulher lá que faz promessa para dar o cabelo para Nossa Senhora. Põe aquele cabelo medonho, aquela coisa enorme, cheio de caspa, de carrapato. Aí amarra aquilo na Nossa Senhora. Nossa Senhora, coisa medonha.
Tem umas mulheres que aquele cabelinho escorrido assim nas costas, amarram um elástico. Como é que o marido olha para um trem desse e fica... Que é isso? Melhor ser cego. Mulher tem que cortar o cabelo, passar tinta. Passar tinta. Pois já tem até homem, o Nelson tem um amigo que faz luz no cabelo. Seu amigo, de muitos anos, faz luz assim pro lado. Observa ele para você ver na televisão, se não tem luz. Seu amigo. Mas a mulher tem que cuidar do cabelo. Cortar o cabelo de vez em quando. Mudar o penteado. Está vendo esse sentado à beira do caminho? Começa assim. Se eu acredito que meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu sou chamado a glorificar a Deus pelo meu corpo, é do meu cabelo no meu pé. Então quantos casais estão desanimados, não tem prazer nenhum, não tem alegria de se encontrar. Falta o essencial na casa, por isso fica para os botecos, fica para as ruas, ou como eu disse ontem, para os grupos de oração, que é a mesma coisa. Como fuga, mesma coisa. A cegueira que faz com que um casal não enxergue a própria limitação do outro. Algumas realidades espirituais cegam o casal. O desleixo. Eu tenho muita tristeza quando vejo falar no mito do amor eterno. Eu queria dizer a vocês, o amor jamais é eterno. O amor, ele nasce, cresce, dá frutos e se não for cuidado, morre. Amor morre. E a causa número 1, é bom lembrar, amor nunca morre de morte natural. Amor morre assassinado. A arma mais tenebrosa que assassina o amor chama-se negligência, cegueira. Não se cultiva mais o amor, não alimenta o amor, não renova o amor, não purifica o amor. O catecismo deixa bem claro que Jesus veio restaurar, curar, purificar e elevar o amor humano. O catecismo afirma com todas as letras que o sacramento do matrimônio é o amor humano, próprio de um homem, de uma mulher, revestido com a graça de Deus, mas é a partir do humano. Deus não contradiz o humano. É um sacramento que se realiza na carne, no espírito, na afetividade. Mata-se o amor pela negligência. A negligência da palavra, que eu falava antes, de não externalizar mais a alegria, a gratidão de conviver com essa pessoa que está há tanto tempo na minha vida. A negligência das pequenas coisinhas, os pequenos desleixos dentro de casa. É preciso dizer para as mulheres, não deixem se levar pelo feminismo, não. O feminismo ensinou que a mulher não deve cuidar da casa, que a mulher não deve cuidar do marido, que a mulher não deve cuidar dos filhos, que o serviço da mulher não é limpar a casa. Triste da mulher que acha que a sua missão é limpar uma casa. Triste de fato. Mas que coisa linda quando uma mulher ama seu marido, sua família. Ela não está limpando uma casa, ela está preparando um santuário de Deus. Que coisa linda. Que oração de cura poderosa. Uma mulher, antigamente muito mais do que hoje. Hoje tem máquina, tem tudo. Antigamente não tinha máquina. Para lavar roupa era na mão. Não tinha esses detergentes.
Tanto que ela deixava a roupa de molho, tinha que ter um gramadinho assim para coarar as roupas, né? Quando era uma roupa muito encardida, tinha que ferver e cozinhar a roupa lá naquele tacho. Arrumou um pau e levantava aquela casa encebada do marido. Trabalhava na roça, que barro vermelho. Trabalhava capinando fumo. Deus o livre, que ficava preto. E a mulher ali. Que coisa linda, isso é uma oração de cura fabulosa. Uma mulher que está lá esfregando o colarinho da camisa, que ficava sujo, fácil, até do cada sujeira, que não tinha asfalto, não tinha nada, tudo estrada de terra. Colarinho, enche, ficava encardido. A mulher ia lá lavar, com cuidado, porque ela sabia o preço daquela camisa, que era difícil comprar. Levava-se um ano inteiro para comprar uma camisa, para comprar um par de sapato, para fazer uma calça. Você para juntar dinheiro para comprar aí 2,40 m infestado de pano para poder fazer 2 calças. Olha, era dureza. Então cuidava, a mulher. Mas gente, enquanto ela está lavando aquela roupa, o inconsciente dela está dizendo: eu amo meu marido. Ela está passando coisa boa para o marido. Ela não está só tirando a sujeira, não. Ela estava tirando o estresse. Por que esse povo da roça não tem estresse? Vá lá no Biguá, na Barra, na nossa região, que a mulher teve lá 18 filhos, 22. Trabalhou a vida inteira na roça. Casa pobre, chão batido de terra. Buscar água na bica. Vê se tinha tempo para ter depressão. Não tem tempo. Mas também porque a vida conjugal era harmônica. Um cuidava do outro. Olha como o marido punha a mão nas coisas da sua casa. Ele vinha lá da horta, passava lá, já trazia uma cabeça de alface que ele plantou, que ele cuidou. Era a mão dele, era canal de cura. Ele levantava cedo e ia lá e tirava o leite com a mão dele. Olha o toque de amor que tem. Não é uma coisa que eu vou lá e compro dentro de um saquinho, não. Eu tirava o leite. Ele passava, ou ela passava lá no galinheiro, recolhia os ovos com a mão. Ovos que depois ia ser frito com a própria mão. E que coisa boa, comer uma pratada daquele arroz da mãe da gente, branquinho, soltinho, frito. Coisa boa, bem temperadinho, caldinho de feijão e um baita de um zoiudo assim, um ovo frito. Fritado na banha de porco, na frigideira. Que vai jogando assim com a escumadeira, você vai jogando aqui em cima assim, e vai pururucando do lado. Nossa Senhora. Aí depois você fura aquela gema amarelona, vermelhada, de galinha caipira. Não, esses galinha pálida não, de grande. Isso aí que dá gripe a gripe do frango. Nossa, o frango não tinha gripe, não tinha gripe, não tinha resfriado, não tinha nada. Lá em casa eu nunca vi um frango com lencinho esfregando, nunca teve gripe de frango lá em casa. Está vendo? É a mão que está dizendo eu te amo. O cuidado com a roupa, o cuidado com a casa, a manutenção da casa, o trabalho na roça. A pessoa enxergava o outro e dinamizava a vida conjugal. A pessoa, mas também jogava suas raivas ali. Há uma coisa que cega o casal, chama-se raiva não resolvida. O elemento, e eu escrevi isso no meu livro A Cura do Ressentimento, o elemento potencialmente mais forte para destruir uma relação chama-se raiva, mágoa, coisa que não foi resolvida, que a senhora fica remoendo, e o homem também remoe. Fica remoendo dentro do coração. Não partilha com a pessoa certa. Às vezes passa o dia inteiro cega de raiva, mas não partilhou, não conversou, não dialogou com o marido ou com a mulher. Depois como é que vai ter uma intimidade entre eles? A raiva cega. O preconceito cega. Muitos casais, e Jesus disse, um cego guiando o outro, os dois vão cair no buraco.
Quantos e quantos casais hoje estão cegados? Cegados, ficaram cegos, tornaram-se cegos pela pornografia, pela prostituição dos meios de comunicação, que não consegue enxergar o outro com os olhos de Deus. Quem não consegue enxergar o outro com os olhos de Deus, nunca vai enxergar Deus nos olhos do outro. Nós precisamos sair desse processo. Vocês vejam bem que na origem do pecado, o pecado de fato original, está um desequilíbrio da visão. Por isso que tantos casais brigam. Eu já contei uma história aqui que vale a pena hoje retomá-la. A mulher, atarefada, precisava fazer lá uma pizza para o marido, para os filhos que iam chegar. Não tinha muita coisa em casa, ela vai no supermercado e compra lá trigo, compra ovos, compra tudo que precisa. Faz aquela pia. Ela está saindo do supermercado, está chovendo um pouquinho, ela com aquela pia aqui assim de material para fazer a sua pizza, quando ela dá uma peitada numa outra pessoa e vai para o chão. E quando ela olha no chão, aquele espetáculo de farinha de trigo espalhado por todo lado, ovo quebrado, a mulher é tomada por um espírito de raiva. Meu Deus. E começa a gritar com a outra. Sabe que você não enxerga por onde está andando, não? Não viu que eu estava com esse tanto de coisa? E quando ela presta atenção, a outra pessoa está lá tentando achar a bengala. Era uma pessoa cega. Aí aquela raiva momentânea daquela mulher se transforma em compaixão. Oh, minha irmã, me perdoa. Eu não vi que você era cega. Me perdoa. Foi lá, ajudou a levantar. Essa é a reação natural. É isso que precisa acontecer no seu matrimônio. Por que vocês brigam? Vocês casaram obrigado? Está igual aquele homem que levantou de madrugada, desceu, estava lá na cozinha chorando. A mulher foi lá: o que você está chorando? Falou: lembra aquele dia que seu pai falou que se eu casava com você, eu pegava 20 anos de cadeia? Hoje eu ia estar saindo da cadeia. Casamento existe. O pai falou para o filho: eu e sua mãe e meu filho fomos felizes durante 25 anos da nossa vida. Sim, pai, depois que aconteceu, a gente se casou. Acabou a felicidade. O filho falou para o pai assim: pai, quanto custa para casar? Ele falou: não sei, estou pagando ainda. Não acabei de pagar ainda. Pai, todas as histórias de fada começam com era uma vez? Não. Às vezes também começa: eu te declaro marido. Que pena, né? Sabe por que tem tanta piada do casamento? É por isso. Porque tem alguns casais que vivem o casamento como se fosse uma piada. E pior, alguns de mau gosto. Por que vocês brigam? Eu não sei as brigas que vocês tiverem, também não quero saber, não. Mas eu garanto a vocês que até hoje, nos meses, anos, décadas de vida conjugal, vocês nunca brigaram por um problema sério. Nunca. Garanto de cada um aqui, inclusive desses que eu não estou vendo na televisão. Que vê a gente, que tem gente que acha que a gente também vê eles em casa na televisão. Como é que está o senhor? Eu nunca vi a senhora. Mas eu vejo o senhor toda segunda-feira. Não tem uma webcam na sua casa para eu ver a senhora também. Não dá de ver. Eu não estou vendo, mas eu garanto. 99% das vezes que vocês brigaram foi por bobagem.
Isso que é negligência. Negligência é que você vai deixando as pequenas sujeirinhas acumulando. A indelicadeza, falta de carinho, falta de ternura, falta de uma palavra amiga, pedido de desculpa, principalmente os homens, meu Deus do céu. Eu até hoje conheci poucos homens que tivessem a coragem de pedir desculpa. Sabe por que o homem lá fora é muito cobrado? O homem lá fora tem que mostrar cada vez o seu melhor, a sua eficiência, a sua eficácia. E ele acha que ele foi vacinado, que ele não erra. Não, você erra, meu irmão. E garanto que a sua vida conjugal seria muito melhor se você tivesse a coragem de pedir perdão. A coragem de dizer para sua mulher: me perdoa, eu estava com a cabeça quente. Não foi isso que eu quis dizer, mas não. Aí ele falou, ele se arrepende, mas não pede perdão. A mulher fica acumulando isso no coração e fica remoendo isso no coração, e remoendo e remoendo. E o demônio está numa felicidade danada. O encardido está numa alegria danada. Quando o encardido consegue semear a semente do ódio, a semente da discussão, a semente da mentira no coração de um casal, o inferno faz festa. Por quê? Porque está escrito aí no livro, já preguei sobre isso muitas vezes: a vocação de marido e mulher é reproduzir Deus. E uma das teses que eu abordo nesse livro, no capítulo que fala do prazer sexual, eu digo com todas as letras aqui, sem medo dos meus colegas padres e teólogos moralistas. Disse isso para ele, aqui dentro não escrevi sobre isso, que esse livro não foi escrito para eles, eles que continuam escrevendo o livro para eles mesmos ler, que esse livro foi escrito para os casais. Então eu afirmo aqui dentro que o prazer sexual, o orgasmo sexual, é participação no prazer do próprio Deus. O casal, quando está vivendo a intimidade e sentem o prazer, o ápice do prazer, é porque estão reproduzindo, o homem e a mulher, ou o casal está reproduzindo a alegria do próprio Deus. Não pense que a reprodução de Deus se dá só através, e a fecundidade só através de filhos, porque alguns de vocês, por exemplo, não receberam a graça de serem pais. E a igreja não aceita que um casal que não recebeu a graça de ser pai vai trabalhar com inseminação. A igreja não aceita que mulher não é vaca para ficar sendo inseminada em laboratório. Não é cabrita de primeira qualidade. A igreja não aceita. E digo a vocês, nunca vai aceitar. Porque a igreja acredita no princípio divino da sexualidade. Filho não é direito. Padre, mas a gente tanto que queria ter. Queria. Filho não é direito. Você que não é porque é casado na igreja e vive uma vida honesta que tem direito a ter filho. Não, filho é dom de Deus. Mas a fecundidade vai muito além dos filhos. A fecundidade envolve e engloba aqueles casais que ainda não têm filhos, aqueles casais que já não podem mais ter filhos, ou aqueles casais que nunca puderam ter filhos. Significa que essa relação é fecunda, porque é a relação em si que contém Deus. Eu pensei muito, eu tentei achar muitas vezes a palavra certa para escrever isso nesse livro, mas eu tinha que escrever. Os casais precisam saber que não é só através da relação que eles chegam a Deus, não, é a própria relação que contém Deus, é Deus que está presente no corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A alegria conjugal é expressão, é manifestação da alegria de Deus, é presença do próprio Deus. Então precisa ser tratado, gente, como algo divino. Se Deus divinizou, e foi exatamente isso que Jesus fez nas bodas de Caná, se Deus divinizou o matrimônio, pelo amor de Deus, não vá carnalizá-lo. É a missão do casal cristão divinizar e espiritualizar cada
cada vez mais o sacramento do matrimônio, na carne e no espírito, na alma, em todas as dimensões do seu relacionamento. Pelo amor de Deus, não se deixe aporcalhar. A qualidade da sua vida íntima não vai melhorar nada com objetos, com filmes, com coisas, com instrumentais que o demônio inventa, gente. Há um princípio espiritual por trás desses sex shops que é demoníaco. Vocês vejam bem como o demônio jamais vai conseguir criar um corpo humano semelhante ao nosso verdadeiro. Olha o que ele faz. Ele vai criar um corpo de borracha, pênis de borracha, seios de borracha, vagina de borracha. Pensa bem, qual é o senso de dignidade que uma pessoa mais tarde vai ter, quando pensar no seu corpo sendo usado como objeto. Tem uma véia, é véia mesmo, descarada, que tem num canal pago de televisão, esse que a gente só assiste quando se hospeda em hotel, que tem televisão a cabo. Segunda-feira de noite essa véia aparece na televisão. Já vi umas 2 vezes a coitada. Depois da tenda, ali para umas 11h30, quando eu chego no hotel, eu já vi essa véia. É um horário apropriado para uma véia daquela aparecer mesmo. Mas é uma véia acabada. Ela tem uma cara horrorosa. Uma véia feia, escangalhada. E deve ser frustrada demais. Porque ela atende telefone. Ela é do Canadá. E aí liga para ela. O que essa véia demoníaca fala? Meu Deus do céu, que nojeira. Tudo é normal. Um belo dia, quando eu estava escutando a véia, ela mesmo enfiou a mão assim debaixo do armário dela, tirou uma chulapa. Esse microfone aqui é pequenininho. Falou, não, eu vou demonstrar para vocês aqui no meu brinquedo. Eu fico imaginando, coisa espetacular, filmar uma velha daquela brincando com aquele negócio. Nossa Senhora, olha aonde o ser humano chega. Que coisa, e ela esteve no Brasil esses dias, lançando um livro dela aí. Que coisa tenebrosa. Olha aonde que vai chegar esse mundo, meu Deus. É a orientadora. Um dia que você assistir, se tiver oportunidade, pode assistir para ver o que eu estou falando. Preste atenção nas respostas dessa mulher. Tudo para ela se resolve com os brinquedinhos sexuais, como ela chama. Não, gente, sexualidade não é para brincar. Sexualidade é para o casal. O casal brincar, sim, à vontade. O casal se divertir, lógico, se é uma coisa que dá prazer, tem que ter divertimento. Não pode ser obrigação. Mas essas aberrações, ficar comprando esses instrumentos, esses objetos, meu Deus do céu, aonde mais vai diminuir? É isso que cega um casal. Como é que um homem vai respeitar uma mulher? Como é que um homem vai respeitar a dignidade da sua mulher, se essa mulher se submeteu a uma relação, até mesmo com ele, usando esses instrumentos? Que isso? Como é que a mulher vai respeitar o corpo do seu homem, e ela pode e deve chamá-lo de meu homem, do mesmo jeito que um homem chama a sua esposa de minha mulher? Antes de ser marido é o seu homem mesmo, e tem que viver o máximo, o seu melhor, como eu rezava ontem aqui, que venha à tona o melhor da sua masculinidade. Mas como é que vai respeitar, sabendo que está usando esses objetos? Que é isso? Isso é um disparate. É isso que cega o casal. A pornografia cega o casal. Se você tem na sua casa revista, filme pornográfico, pelo amor de Deus, primeira coisa a fazer depois desse acampamento, queima essa porcaria. Mas não dá para ninguém não, queima, destrua isso,
Você não precisa disso. Comece a viver isso que eu tento explicar aí, principalmente através do roteiro dos cânticos. O carinho, a ternura, o toque, exatamente como ensino. Gente, eu cito aí, Cântico dos Cânticos chega a ensinar posição sexual para o homem e para a mulher 2 vezes pelo menos. O Cântico dos Cânticos olha para a realidade da sexualidade humana como um mistério tão divino que é interessante. Nos 8 capítulos desse livro não aparece o nome de Deus nenhuma vez. É um livro que só fala de sexo. Então por que está na Bíblia? Eu explico nesse capítulo aí do cultivar o amor. Está na Bíblia porque a Bíblia entende que a vivência da sexualidade do modo humano, do modo correto, do modo santo, leva a pessoa ao encontro com Deus de 2 modos. Primeiro, leva o marido a reconhecer Deus na sua esposa, leva a esposa a reconhecer Deus no seu marido. E o segundo modo, que é o mais importante, que é a missão do matrimônio, leva o casal a manifestar Deus para o mundo, seja no mundo um sinal do amor de Deus. Mas sem a cura dessa cegueira, o casal vai continuar lá sentado à beira do caminho. O casal vai continuar lá negligenciando o amor. O maior pecado que você tem cometido contra o amor é a negligência, é não cuidar. Quem ama cuida do outro, mas também cuida de si mesmo. Quem não se cuida não ama. Quem não se cuida não pode dar sim amor. Quem não se cuida não pode dizer que ama a Deus. Você está ofendendo a Deus. Vocês acham que quando a gente destrói o próprio corpo, por que que nós cristãos não temos o direito de atentar contra a nossa vida? Por que que nós cristãos não temos o direito de atentar contra o nosso corpo? Nós temos que cuidar do corpo. É obrigação moral dormir a quantidade necessária de sono. É obrigação moral alimentar-se corretamente. É obrigação moral. Não é opção. É obrigação moral. É obrigação moral cuidar da sua saúde. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. É templo de Deus. E eu o alimento com a Eucaristia. Então cuidar do seu corpo é uma decorrência, uma obrigação da sua fé cristã, de Deus que se manifestou no corpo, de Deus que santificou o corpo. Interessante. Vocês sabiam, se não sabia, fique sabendo, que há mais ou menos 2.000 casos de corpos incorruptos no mundo? Corpos que não se estragaram, feito do Papa João 23, feito de Santa Clara, feito Santa Rita de Cássia, São Pio X ou V, um dos dois, São Pio X que está no Vaticano, São Pio V está na Basílica de Santa Maria. Corpos que não se corromperam. Há mais ou menos 2.000 no mundo. Vocês sabiam que esse milagre, confirmado no mundo da ciência, só se reproduz com pessoas católicas? Não há nenhum caso de um muçulmano, nenhum caso de um evangélico que tenha o seu corpo incorrupto. Por que será? Coincidência? Santa Clara tem 800 anos, o corpo dela está lá. Coincidência? Ou será que tem a ver com a Eucaristia? Olha, gente, isso aumenta a responsabilidade dos casais. Como que eles têm que cuidar e tratar do seu corpo? Eu tenho que cuidar do corpo meu e do corpo da minha esposa, do corpo do meu marido, como um corpo que nós deveríamos estar preparados para nos encontrar no céu. Você vai reencontrar, se for para o céu, o corpo do seu marido, o marido no seu corpo glorificado. A mulher vai reconhecer o marido no céu, o marido vai reconhecer a mulher no céu.
ainda com a diferença maravilhosa de que ali estará vindo à tona o seu melhor. É esse corpo transformado, mas vai se reconhecer. Não pensa que vocês vão ser umas almas perdidas lá no céu, não. Vamos nos reconhecer. Então precisa ser cuidado. Então, olha como você está negligenciando o amor. Repito, as grandes brigas que vocês tiveram até hoje foi por causa de bobagem, pequenas coisas. Gente, no matrimônio, o menor detalhe tem uma função espetacular. Nada é pequeno no matrimônio. E vocês sabem disso, é só conversar entre vocês. É uma pequena palavra, uma palavra dita na hora errada, do jeito errado, uma palavra que não foi dita. É um pequeno gesto, é uma pequena delicadeza. Sabe, você conhece um matrimônio que vai bem, conforme eles sentam-se à mesa da refeição. Por quê o homem tem que ser o primeiro sempre a ser servido? Porque de vez em quando ele não quebra essa rotina. A delicadeza de passar a comida, de falar palavras delicadas. Por favor, muito obrigado. Querida, querido. Não precisa também florear se você não tem costume de ficar chamando meu amor. Oh, amor. Fica tão feio para quem não tem treino falar. Parece que está fingindo. Oh, meu amor. Quer copiar a novela. Não, mas usa o termo carinhoso que você está acostumado. Do jeito que você está acostumado. É preciso sair da beira do caminho. Talvez vocês estejam sentados à beira do caminho. Vocês se acomodaram. Ah, padre, não adianta mais não. Isso aí não... A gente já acostumou, é assim mesmo. Minha mulher é assim mesmo, já faz 10 anos, 15 anos. Isso não adianta não. Na vida conjugal, quando um não quer, os dois brigam. Meu marido é assim mesmo, já me conformei. Não se conforme. São Paulo já escrevia isso aos romanos: não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Saia da beira desse caminho. E se vocês perceberem que o único jeito de saírem da beira do caminho é gritar para Jesus, então chegou a hora dos casais se unirem e berrarem e gritarem: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Nós não podemos mais viver nessa cegueira. Nós não podemos mais viver jogado à beira do caminho. Nós não podemos mais viver marginalizado da sua graça. Mas o texto diz que a sociedade, o povo, tentava impedi-los de gritar para Jesus. Aliás, essa é a marca registrada do povo de Jericó. O povo de Jericó, esse povo do Jericó. Já com o coitado do Zaqueu, o Zaqueu não pôde chegar perto de Jesus. Um capítulo antes, só que no Evangelho de São Lucas, o Zaqueu não conseguiu chegar em Jesus, porque o povo, a multidão era muito grande. E quando Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu, ficaram de fora resmungando. Coitado do cego também. Olha aí o que o São Mateus fala. Enquanto eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Versículo 31. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem. Também vocês vão enfrentar multidão de problemas, das dificuldades do dia a dia, das decepções, das tristezas, que parece sempre querer nos calar. Mas o que eles fizeram? No mesmo versículo, São Mateus diz: mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Às vezes é preciso gritar mais forte também. Na cegueira, na marginalidade da beira do caminho que a gente se encontra, é preciso gritar para Jesus. Às vezes, a dificuldade com que vocês vivem a vida íntima,
a vida sexual, a vida conjugal, já tentaram tantos tratamentos, mas já tentaram gritar para Jesus: tem piedade de nós? Mulher, seu marido tem problemas sexuais, ejaculação precoce, seu marido tem problema de sustentar a ereção, disfunção erétil, você é a única pessoa que pode carinhosamente tocar com a sua mão até nos seus órgãos genitais. Você é a única que pode, e rezar por ele, pedir a cura e a libertação de Deus. Eu garanto que se as mulheres fizessem isso mais vezes, bem menos homens teriam problema nessa área. Mesma coisa. A sua mulher tem dores nas relações, tem desconforto na relação, inclusive que leva à repulsa, um vaginismo. A sua mulher não sente prazer na relação. Quantas vezes você já impôs a mão no corpo dela, suavemente, toca, inclusive nos seus genitais, e pediu: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós? Como a oração de Tobias, Sara era doente, homem nenhum podia se aproximar dela, porque tinha um demônio chamado Asmodeu, era um demônio que tinha asma, um demônio asmático. Esse demônio Asmodeu, ele estava infernizando a vida dela. Se é demônio, é próprio do demônio infernizar a vida dele. O demônio estava, o Asmodeu estava lá. Aí o São Rafael falou: deixa comigo, eu vou prender ele 1000 anos. Já está na época dele soltar de novo. Vocês cuidam lá na casa sua, vocês não aparecem lá. Homem nenhum podia se aproximar da sala. Chegou, morreu. Você é uma assassina mesmo, serial killer. O Tobias, motivado pelo anjo, vai rezar. E ele fala para Deus: Senhor, eu não estou querendo viver com a minha mulher só o prazer, não. É com boa intenção que eu quero me aproximar dela. Por vocês também podem fazer a oração assim: Senhor, eu quero a minha mulher curada, meu marido curado, para que a gente tenha prazer intenso. É isso que Deus quer de vocês. O texto que eu cito aqui do catecismo, texto tirado do pensamento do Papa Pio XII, diz que o casal que não sente prazer na cama comete pecado mortal. É o contrário? Tem gente que acha que, talvez até marcado pela cultura errada, acha que sentir prazer é pecado. Pois aqui eu afirmo, citando o Papa Pio XII, no discurso às parteiras do dia 29 de outubro de 1951, o casal que não busca o prazer está em pecado. Inclusive o texto está em gerúndio, e vão perceber isso no comentário que eu faço: buscando e gozando. Essa palavra não é minha, não, é do Papa, e está no catecismo da igreja. Buscando e gozando desse prazer. Os casais nada fazem de errado, apenas aceitam aquilo que o Criador lhes impôs, a graça que Deus lhe colocou. Então usa sua mão para isso, para ser instrumento de cura. Mas, meus irmãos, honesta e sinceramente falando, tem marido que tem vergonha de fazer isso. Mulher, então, misericórdia. Ela vai na igreja, ela reza para todo mundo, ela impõe a mão em todo mundo, mas quando se trata do seu marido ou da sua mulher, não reza. A maior parte dos casais não rezam um pelo outro, não tem intimidade nenhuma espiritual. Acha que rezar é para fazer bonito na igreja, mas não reza. E pior, não reza aquelas situações cotidianas e corriqueiras. Sabe por quê? Porque perder a intimidade faz muito tempo. Porque não se acarinham. Porque como é que eu vou rezar para alguém se eu estou com o coração ferido e machucado com essa pessoa? Se fora dali é um poço de indelicadeza,
Eu escrevo aqui uma frase exatamente assim: o casal só poderia despir-se da roupa quando tivesse completamente vestido da delicadeza. Está escrito aí. É preciso vestir-se da delicadeza. A delicadeza na palavra, a delicadeza nos gestos, a delicadeza do olhar, a delicadeza que se traduz em respeito pelo outro, o mistério do outro. Eu fico imaginando um casal que verdadeiramente se ama. Que coisa espetacular. Eu acho muito difícil um homem que olhasse com os olhos de Deus para sua mulher, a mulher que olhasse com os olhos de Deus para o seu homem, inclusive nus em cima de uma cama, antes, durante ou depois de uma comunhão íntima, que não chegasse à conclusão da presença real de Deus. Por isso que o sexo, a relação íntima, é fundamental. O prelúdio, aquilo que prepara a relação, até porque o corpo precisa preparar-se fisicamente para isso, e eu explico aí inclusive as funções físicas da purificação do canal vaginal, da purificação peniana. Então precisa de tempo, precisa de toques, precisa de ternura, até que um esteja completamente desejoso do outro. Então as preliminares. O padre João Moana escrevia muito delicadamente sobre isso, porque, repito, ele era médico. Os livros do padre João Moana, eu recomendaria como leitura obrigatória para os casais. Principalmente Céu e Carne no Matrimônio e a Vida Sexual do Solteiro e dos Casados. O padre João Moana foi um revolucionário nesse campo. Depois, talvez, o padre Charbonneau tentou contribuir um pouco, mas não trabalhou tanto esse tema da afetividade, ele trabalhou mais a afetividade, não tanto a sexualidade. Igual o padre João Moana fez e teve a coragem de escrever, nenhum outro ainda, e não acredito que venha outro também, porque hoje em dia você parece que ganha mais ibope investindo as pesquisas bíblicas e etc, em temas mais sociais, etc, do que naquela intimidade que exige a delicadeza que o João Moana tratava desse tema. Então o prelúdio, tema que ele abordou de uma forma como ninguém outro fez, nem os manuais de sexualidade abordaram. O lúdio, ou seja, o momento da intimidade tem que ser revestido, gente, de um caráter santo. Por isso tem que ser feito num ambiente protegido. Por isso tem que ser feito num lugar que não corra perigo do casal ser invadido por um filho que entra correndo, por exemplo. Tem que ser sagrado, o casal tem que cuidar disso. A porta tem que estar fechada e trancada para evitar qualquer quebra dessa intimidade, dessa santidade, dessa beleza. Mas é muito importante, talvez até mais ainda, o pós-lúdio. Triste do casal que acaba de fazer o ato íntimo, como se fosse uma obrigação que cumpriu, e já levanta e já vai se lavar, ou vira para o lado e já esquece o outro, como se fosse uma coisa feia, uma coisa nojenta. Que pena. O pós-lúdio, como chamava o padre João Moana, e que eu cito aí no texto com outras palavras, é um momento fundamental. O carinho é muito importante porque distribui com a mão ou com a boca o carinho e a ternura da própria relação para o corpo inteiro. Então essa é uma hora do casal até dormir, pegar no sono, de ficar ali deitado na cama, um alisando o outro suavemente, uma massagem suave, delicadamente, no ombro, na nuca, nas costas, no seio, na barriga, nos mamilos também masculinos. Mamilo masculino é um órgão de prazer tanto quanto o mamilo feminino, pois é terminação nervosa, igualzinho, do mesmo jeito. O da mulher é mais bonito, até porque é feito inclusive também com a função de amamentar, mas em termos de prazer é exatamente igual. E não é pecado a mulher lamber o mamilo do seu marido, não tem nada de pecado, só não morde que aí dói.
Vai dar uma lambida e você vai ver que ele vai arrepiar todinho, que ele vai gostar. E homem também não deve ter medo que a mulher lamba a mamica dele, não. Achando que é Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi Deus que botou ali. E botou pra quê? Ô gente, essa é uma pergunta que entrou na minha cabeça muitas vezes quando eu escrevi esse livro e nos retiros. Deus não precisava colocar prazer, para que ele colocou? Será possível que eu pense que Deus é aquele castigador? Como um pai que comprasse, o que o filho mais gosta é chocolate. Aí o pai compra uma barra de chocolate, pendura no teto, para a criança ficar ali. Aí a criança começa a inventar jeito de chegar lá. Subir ali, cai, quebra um bracinho. Papai falou, não podia ir lá. Olha que alegria do pai ver a criança tudo, braço quebrado, perna quebrada, esfolado. Já sei, você tentou pegar o chocolate, não foi? Papai falou que não podia, é só para ver. Então para que pôs? Por que Deus deu prazer? Por que o ser humano é o único que tem prazer? Já falei sobre isso ontem. Deus deu prazer porque Ele quis que o ser humano experimentasse a alegria de Deus no próprio corpo. Tudo aquilo que dá prazer correto, santo, é correto e é santo. E precisa ser cultivado. Agora, jamais um casal que reduza a sua intimidade ao contato físico vai sentir esse prazer. Ele é consequência. Por isso que o padre João chamava de pós-lúdio, uma palavra meio feia, mas é real. Aquilo que vai depois do jogo, depois da brincadeira, é fundamental. E muitos de vocês pecam exatamente por isso. Não distribuem o prazer e a alegria da intimidade física através de uma suave massagem na cabeça, na nuca, no rosto da pessoa amada. Fica ali alisando com a mão bem suave, não apertar. Não é para fazer uma massagem linfática, né? Não, é a mãozinha suave, o menor atrito possível do corpo. Que maravilha! Olha que alegria, Deus não está abençoando esse casal. Para mim, essa é a grande hora de bênção, a grande hora de cura. Por isso que eu repito, muitas e muitas vezes você vai precisar ter que segurar na mão do seu marido, da sua mulher e gritar, mesmo contrário à multidão: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. E que coisa linda o Evangelho nos conta. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus parou. Jesus não continua andando lá assim, sem dar atenção, Ele para. Pois eu digo a vocês também, Jesus para diante de vocês. Aquilo que vocês vivem é importante para Jesus. Vocês não são um casal a mais, vocês são um casal único diante de Jesus. Jesus para lá na sua casa, no seu quarto, dentro do carro, aonde você estiver, Jesus para. Jesus está sempre pronto a parar diante de um casal que berra ali: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Ele para e chama vocês. É isso que Ele está fazendo hoje também. É isso que Ele fez nesse acampamento. Dezenas, centenas, milhares de casais que vieram rezar conosco. A cada um Jesus chamou. O texto não diz que palavra Jesus usou para chamar. Nós também não sabemos. Talvez você foi chamado por uma propaganda na televisão. Talvez foi chamado por um vizinho. Talvez foi chamado por um amigo. Talvez foi chamado por uma música. Eu não sei o que trouxe você, mas foi Jesus que chamou. E hoje Ele está chamando vocês também. E vocês vêm até Jesus. Que coisa linda. E olha, quando chegam até Jesus, Ele, como sempre, Ele não resolve o problema antes que a pessoa lhe diga o que é, por mais óbvio que possa parecer. 2 cegos berrando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. O que eles podiam estar querendo de Jesus? Não é óbvio? Mas Jesus não olha o óbvio. A fé nos projeta além do óbvio. O amor leva além do óbvio. O amor, também o amor humano, tem que ultrapassar o óbvio. Tem que enxergar o que está além.
A cegueira faz você só enxergar o óbvio. O amor poetiza a pessoa, faz com que ela enxergue além do óbvio. E Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? Senhor, nós queremos enxergar, nós queremos ver. E esse deveria também ser o seu pedido. Senhor, nós queremos enxergar. Senhor, nós queremos ver. E que coisa linda. Jesus cura-os. E como é que termina o evangelho? Os dois cegos, aquele casal de cego, marido e mulher, agora começam a seguir Jesus. Olha a virada que o evangelho deu. Começou o evangelho com esses dois cegos sentados à beira do caminho, desanimados, talvez como muitos de vocês se encontram ou se encontrassem, ou se encontravam, sentados à beira do caminho, desanimados, achando que não adiantava mais nada, achando que vocês não iam dar mais conta, achando que agora é assim mesmo. Ei, padre, já faz 10 anos de casado, já faz 20, sempre foi assim, não muda mais. Não, o casal cristão está começando cada dia o matrimônio. Casal cristão não devia celebrar tempo de convivência matrimonial. Casal cristão não está casado há 20, há 30, 40, 50 anos. Casal cristão está casando hoje. Hoje eu quero convidar você na missa a casar com seu marido. Hoje eu quero convidar você na missa a casar com a sua esposa. A renovar essa aliança fecunda. Hoje você precisa sair daqui seguindo Jesus, independente da idade que você tem. A primeira coisa que melhora na vida de um casal que verdadeiramente encontrou Jesus é a sua intimidade afetiva e principalmente a sua intimidade sexual. Digo a vocês, se depois que você diz que encontrou-se com Jesus, não melhorou a qualidade da sua vida íntima, então é porque não se encontrou com Jesus. Quem se encontra com Jesus, quem se deixa batizar no Espírito Santo, um casal batizado no Espírito Santo é um casal pleno, humanamente pleno, cheio da graça de Deus, que sabe externalizar para curar essa cegueira em gestos concretos de amor. E aqui tem uma palavrinha importantíssima para curar a cegueira do casal, chama-se perdão. Não há amor sem perdão. Quem não consegue perdoar é porque nunca amou. Amor é perdão. E do mesmo jeito que amor não é sentimento, que amor é uma decisão, e isso precisa estar muito presente na vida de vocês que já estão há tantos anos juntos. Amor não é sentimentalismo, não. Amor não tem nada a ver com emoção. Emoção tem a ver com o momento, conforme a lua, conforme a comida que a gente come. A emoção tem a ver com isso. Mas não, amor não. Amor é decisão. Amor é uma opção. Amor é radicalidade. Amor tem a ver com a vontade, não com o desejo. Pois o perdão também. Perdão é uma decisão. Mesmo que esteja sentindo dificuldade de perdoar, é preciso externalizar o perdão. Hoje eu convido você, agora, fica de pé, marido e mulher olhando um nos olhos do outro, séria e romanticamente vivendo. Eu queria que você agora, marido e mulher, com muita seriedade, se olhasse profundamente um nos olhos do outro. E eu queria que vocês agora se perdoassem. Eu não sei do que vocês precisam se perdoar. Primeiro começa com o marido. Marido, olha bem no fundo do olho da sua esposa. Primeiro peça perdão. Você sabe por quê? Às vezes que você foi indelicado. Aquelas horas que você teve palavras pesadas, grossura nas palavras. Peça perdão pelas vezes que você ofendeu a sua esposa, que você a diminuiu com as suas palavras
duras e pesadas. Peça perdão pelas vezes que você não foi delicado nas relações sexuais, nas relações íntimas, que você só pensou em você mesmo. Peça perdão pelas vezes que você esqueceu da sua esposa logo depois da relação, que você não lhe fez um carinho, não lhe disse uma palavra de ternura. Peça. Você me perdoa. Me perdoa por eu não reconhecê-la como uma mulher maravilhosa na minha vida. Me perdoa pela ingratidão de não ter agradecido você por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você é na minha vida. Me perdoa. Mas diga também agora que você quer perdoar sua esposa pelas vezes que você ficou com raiva. Perdoa pelas vezes em que ela foi indelicada com você. E a esposa vai falando agora e pedindo: perdoa, me perdoa, meu amor, me perdoa, querido, querida, pelas vezes que eu não fui esposa verdadeira, pelas vezes que eu lhe recusei o meu corpo, pelas vezes que eu inventei desculpa para não relacionar-me intimamente com você, pelas vezes que eu não fui delicada, que eu não fui carinhosa, pelas vezes que eu fiz as coisas só para cumprir a obrigação, pelas vezes até que eu quis mesmo que terminasse logo aquela relação, porque não me trazia prazer nenhum, pelas vezes que eu fingi que estava dormindo, e até que fiquei alegre que você já tinha dormido. Perdoa. Perdoa por toda a indelicadeza de palavras, de olhares, de gestos. Eu te peço perdão. Me perdoa pelas vezes que eu não fui a esposa, amiga, companheira. E eu perdoo você. Declara que você perdoa o seu marido. Declara que você perdoa a sua esposa. Eu perdoo você. Eu tomo hoje nesse acampamento, diante de Deus, a decisão de perdoar você. Olha para sua mulher, não é para mim não. Eu não preciso de perdoar ninguém aqui, ninguém precisa perdoar eu. Nesse aspecto, sossegadamente, nunca vou precisar. Olha para sua mulher, olha para o seu marido. Se você já enjoa, sinto muito. Peça perdão também por isso. Peça. O que você precisa perdoar? Talvez você precise perdoar o alcoolismo do seu marido, a brutalidade dele, a indelicadeza do seu marido, a má vontade da sua esposa, o azedume. Perdoe e peça perdão por todas as vezes que você é azeda, azedo, amargo. É preciso também que o casal tire as palavras perniciosas que cegam, que não deixam enxergar o amor, principalmente as mulheres, quando só sabem fazer reclamar, lamuriar, reclamar, e fica resmungando e reclamando, se fazendo de vítima. Porque só eu nessa casa faço isso e faço aquilo. Perdoa, peça perdão.